Bom dia. Hoje eu vou falar sobre a síndrome de burnout, que é um nome que vem da língua inglesa. Significa a tradução exata da palavra que eu encontrei no dicionário, né? Queimar até a exaustão, consumir-se, esgotar-se, sentir não ter mais nada para oferecer, se sentir sem condições, né? Essa é a tradução da palavra da síndrome. E esses são os sintomas normalmente que a pessoa que tem que é diagnosticada com essa doença. Um pouco mais ainda vai além disso, mas esses são os sintomas que mais preocupam, né? Bom dia, Matilde. Bom dia também quem assistir depois, que muitas pessoas não podem nesse horário, né? Também depois eu baixo no YouTube para facilitar. Aqui tem pessoas que não têm Instagram, são as que mais gostam de aprender comigo, né? E eu estou trazendo cada dia um pouquinho sobre umas doenças que eu entendo como importantes e as pessoas têm dificuldade de encontrar solução, encontrar explicação, né? Por exemplo, essa síndrome de hoje, a maioria das definições que a gente encontra é que ela é uma doença incurável, que ela é algo assim que a pessoa precisa evitar. Por exemplo, tem um terapeuta até que tinha a frase assim: o melhor tratamento é evitar as situações que o predispõem. Só que na vida atual isso é uma coisa bastante difícil, a gente evitar situações para a gente não ter o sintoma de exaustão, sintoma de esgotamento, de não sentir mais nada para oferecer, né? Sem condições de fazer nada. Bom dia, Irena. Então, essa síndrome, ela é evitável em partes, né? Porque todas nós temos ela um pouco, né? E quem já se conhece um pouco mais também, por exemplo, eu, em relação às lives, né? Por exemplo, cada vez que eu vou falar numa live um assunto, eu já acordo com esse assunto exemplificado no meu corpo. Por exemplo, essa síndrome hoje, eu acordei sem energia, sem vontade de fazer live. A gente sempre entra no tema antes da gente começar a falar. Porque o nosso campo, ele é assim, a gente absorve tudo que nos rodeia. Então, é um pouco meio contraditório dizer que alguém pode evitar o burnout, simplesmente evitar situações difíceis. Porque não é essa a causa, então essa também não é a solução. E pela Germânica a gente sempre busca a solução a partir daquilo que está causando. Sempre o motivo da gente ter a doença, de alguém ter esse sintoma, é o caminho da cura, é fazer o caminho inverso, né? Por exemplo, um elástico que está muito espichado, se você simplesmente cortar ele, não vai ser a solução. Você tem que ir soltando ele devagarinho e ver por que ele está tão espichado, né? É um exemplo um pouco mal dado, né? Mas é por aí, né? Você tem que voltar à origem disso, né? Oi, Elizabeth. Oh, minha prof, que chique, nunca te vi aqui. Agora fiquei com mais burnout ainda, né? Eu estava explicando a Adriana, que sempre quando a gente vai falar de um tema, a gente já acorda, já entra nesse tema antes da gente começar a falar, antes de realmente falar sobre o assunto, né? E o burnout é uma coisa que todos nós temos no nosso corpo, a gente manifesta. A gente tem dias que parece assim que a gente está num burnout, né? E tem dias que parece que está tudo bem, né? Então não é só isso, não é só desse jeito que a gente entende às vezes que é a solução, né? Então, como a síndrome de burnout é um estado de exaustão emocional e mental, ela é causada por um longo período de estresse, não é de uma hora para outra. Então, se você for num psicólogo, num psiquiatra, que a solução indicada muitas vezes é o psiquiatra. Se você é diagnosticado com essa doença, não se apavore, porque você faz pelo menos uns 30 anos que você está carregando isso, né? E você deu conta de viver até hoje com isso, né? Então, se apavore no sentido de procure a causa, por que você está com esse sintoma mais forte nesse exato momento da vida. E para nós da Germânica também a gente não entende que todas as síndromes não são doenças, elas são apenas sintomas.
elas são sintomas de muitas coisas, de várias coisas misturadas, né? Então não tem como você achar uma única solução. E evitar as situações, que é o que é mais indicado por muitos médicos, é simplesmente fugir dos problemas que estão causando, né? E numa hora assim que você vai viver uma situação mais difícil, isso vai voltar como uma bomba, né? Porque tudo aquilo que a gente ignora, que está dentro da gente, a gente fica evitando, uma hora vai estourar. Não tem como não vir à tona no momento que você fica mais mais fragilizada. Por exemplo, porque tem tanta doença que aparece quando falam que a pessoa está com baixa imunidade. Ela só aparece nesse momento. Já estava ali, só que quando abaixa as defesas, o corpo não está mais conseguindo combater os sintomas, aí vem à tona. E evitar situações, simplesmente fazer de conta que você está relaxada, não vai resolver essa doença de vir à tona, esse sintoma de vir à tona de repente, né? Então, o corpo que reage com essa síndrome é quando ele fica muito tempo sobrecarregado e com a sensação de não estar conseguindo dar conta de todas as situações conforme a pessoa gostaria. Com isso, a pessoa que estava... É muito comum, a pessoa que está totalmente empolgada, faz projetos novos, né? É a coisa mais comum, a pessoa tem muitos planos, muita coisa ela vai fazer e, de repente, a pessoa abandona isso e a pessoa vai para outro projeto, a pessoa sai daquela escolha que ela fez. E isso, com o tempo, vai dar um burnout, porque a pessoa está abandonando os sonhos, né? E é porque a pessoa perde o interesse e ela fica com falta de força para agir. Falta libido, né? Falta tesão pela vida, né? Falta entusiasmo mesmo, coragem de enfrentar as situações, né? E por isso que ela é muito confundida com depressão. Mas a causa, pela germânica principalmente, a causa não é a mesma. Então, tomar medicação de psiquiatra, a solução fica muito limitada, porque a causa da depressão e a causa do burnout é diferente, né? Então, os sintomas mais comuns, eles também são parecidos. O que precisa saber para ver a diferença é observar sintomas, assim, específicos, não aquele geralzão, assim, de cansaço, de falta de vontade, mas observar os pequenos momentos, e isso é só a própria pessoa que consegue detectar, né? A própria pessoa que está com sintoma é ela que tem clareza, porque é mais coisa mental, emocional do que física. O burnout, ele não é... A depressão às vezes também parece que é mais mental, só que os sintomas são diferentes. A pessoa que tem, ela tem sintomas diferentes, né? Então, sintomas mais comuns, se tu procurar os sintomas da depressão e dessa síndrome, são os mesmos na definição médica, né? Cansaço, falta de energia, sono fora do comum, vontade de dormir muito. Sobre isso eu já falei bastante aqui nas outras lives também. Quando a pessoa tem muita vontade de dormir, ela está aquela sensação de vou me fingir de morto para o problema deixar de existir. Igual alguns animais que se fingem de morto para não serem mortos, né? E quando a pessoa tem vontade de dormir muito, é porque tem alguma coisa afligindo, alguma coisa que a pessoa não está feliz com as situações que está vivendo, né? Então, esse é um sintoma de outra coisa. O sintoma não é excesso de sono. A solução não é dormir. A solução é procurar porque a pessoa precisa fugir do mundo, precisa fugir do mundo consciente. Ela quer se refugiar dentro do próprio mundo, né? Então, dormir é um jeito de não sofrer, de não estar em sofrimento, em alerta, né? E essa síndrome não curada, não olhada, simplesmente apagada os sintomas, é uma das situações que mais causa o infarto de miocárdio, né? Porque ele acontece, é só olhar quando que a pessoa tem infarto. A pessoa que tem ameaça de infarto ou de infarto de verdade, é só tu olhar que situação ela estava vivendo naquele momento da vida, né? Normalmente é uma pessoa que acabou de aposentar, a pessoa que conseguiu resolver problemas sérios de finanças, ela conseguiu sair de situações muito estressantes de longo da vida, e quando ela consegue relaxar, ela tem infarto
e entra, é porque é na fase de cura. Bom dia, Adriane. É na fase de cura que vem o infarto. Então, por isso que o infarto de miocárdio é uma consequência de um burnout não visto ao longo da vida, né? Que nem eu comentei antes, ele não veio de uma hora para outra, é muitos anos carregando, porque uma criança não tem essa síndrome, né? Síndrome já significa muitas coisas associadas, né? Então, esse sintoma, ele vem quando a pessoa entra na fase de relaxamento. Aí a pessoa percebe, ele como uma doença realmente, né? Enquanto a pessoa está na fase de estresse, na fase ativa, a pessoa tem muito cansaço, muita exaustão, muito estresse emocional e físico. Mas quando ela entra na fase de relaxar, que é o perigo do infarto, porque ela saiu daquela tensão que ela viveu durante tantos anos, né? É muito comum também a pessoa, quando vai à falência de uma empresa, por exemplo, a pessoa tem uma empresa que vai bem por muitos anos ou vai arrastando, e quando ela decreta a falência ou ela perde essa empresa para alguém, é muito comum logo depois ter um infarto, porque a pessoa saiu daquele estresse, a pessoa relaxou, a pessoa parou de esticar o elástico, e aí o coração entrou em fase de bater mais devagar, não precisa mais fazer tanta pressão, e aí é muito perigoso o infarto. No caso de separação também, por exemplo, a pessoa está, ou no caso de morte de alguém da família, a pessoa vive em conflitos muito sérios por muitos anos, e de repente aquela pessoa vai embora de algum jeito ou do outro, e a pessoa que fica tem ameaças de infarto, ou tem infarto mesmo, né? É porque ela mudou de situação, né? Então, quem que é mais propensa a ter essa doença, que é apenas um sintoma, né? São pessoas que se ocupam demais resolvendo os problemas de todo mundo, né? De todos, em casa, no trabalho, principalmente, né? Pelas definições tradicionais, é vista como a estafa por trabalhar demais. Essa é uma das definições, que tem a ver com situação laboral, né? E nós, a Germânica, a gente não entende somente assim, né? Ela é ativada nessas situações, sim, mas não vem disso, né? Porque senão todas as pessoas que trabalham muito teriam o mesmo sintoma, né? Teriam o mesmo sintoma de burnout. E só algumas pessoas desenvolvem, né? Os professores é muito comum, como eu sou professora aposentada, eu via muitas. Bom dia, Cristina. Muitas colegas que se afastam, muitos professores se encostam porque elas têm essa síndrome, né? E normal é profissionais que estão muito tempo numa área e de repente elas sentem que elas estão com a estafa muito grande, né? Mas por que elas entram nessa estafa? Essa que é a explicação da Germânica, que já vou trazer, né? Então são pessoas que querem sempre fazer tudo do seu jeito também, pessoas que são bastante rígidas, e por isso elas não conseguem delegar tarefas, né? Por exemplo, professoras que são muito professoras assim, perfeccionistas, que fazem tudo acontecer, né? Elas fazem a diferença na escola. É comum depois elas não darem conta quando a situação, elas perdem o controle. É porque as pessoas querem, no fundo, a pessoa que faz muito, que faz acontecer tudo ao redor dela, é uma pessoa que faz isso no sentido também de estar controlando a situação. Porque se eu faço acontecer, eu estou no poder, eu estou no controle. Então eu estou sempre no comando. E no momento que percebe que isso não está acontecendo, que tem alguma situação que mostra para a gente que a gente não está no controle, a estafa toma conta, porque daí a gente abaixa um pouco a barreira, né? E a gente perde o controle e a estafa toma conta, né? Então, as pessoas muito autorrealizadoras e têm dificuldades de dizer não. Isso que eu comentei no início da live, né? Por exemplo, assim, quando eu decidi falar sobre esse assunto ontem, quando eu estava preparando, eu já entrei nos sintomas do burnout. Eu já comecei a sentir canseira. Hoje eu acordei bastante cansada, que não é costume meu acordar cansada. Depois eu vou também falar sobre a qualidade do sono, é uma das coisas que evita a gente entrar realmente
com o sintoma se reforçar, né? Então, vou agora entrar um pouquinho sobre como a germânica traz, qual a explicação que a germânica traz por que a gente entra nessa estafa, né? Porque quando a gente fala em síndrome, já falei antes, né? É porque tem um conjunto de causas, então não tem uma única situação biológica que vai trazer essa estafa, né? E nós também não entendemos que essa estafa vem por causa do trabalho, por causa de situações que acontecem no dia a dia, né? Porque senão todas as pessoas teriam, né? O estresse por causa do trabalho ou alguma situação de fadiga crônica, ela é causada porque tem um outro agente causador biológico ainda que está por trás disso, né? Então, a germânica sempre procura o sintoma primeiro, né? O que está por trás das situações. E trabalha com as exceções. Por exemplo, quando uma regra tem exceção, é porque aquela regra não é válida. E tem que procurar outra situação que está causando, né? Porque se a gente olhar simplesmente o burnout como uma estafa, como estresse, não faz muito sentido encontrar a cura. A gente não vai conseguir. As mãos e os pés gelados, a falta de ânimo para acordar, já significam, por exemplo, se eu coloco, a minha mão está sempre gelada, em dia mesmo que não é muito frio, é muito difícil minhas mãos e meus pés estarem quentes. Isso significa o quê? Que o meu sintoma, o meu corpo físico já está trabalhando em alerta, eu não estou em relaxamento. Ter a pressão muito baixa, também as pessoas que costumam ter a pressão baixa demais, elas também são um sintoma já de pré-burnout, porque a pessoa, o corpo, o fluxo da vida, o sangue não está fluindo naturalmente, porque a pessoa que tem um fluxo natural, se a gente observar uma criança, eu não lembro de ter encostado na mão de uma criança com a mão gelada, quando ela está saudável, quando ela está bem, quando ela está tipo no clima normal, que nem hoje nem é tão frio assim. Uma criança nunca vai estar com a mão gelada, elas sempre estão com a mão quentinha, os pés quentinhos, né? Só quando é muito, que está passando frio realmente, né? E uma pessoa adulta é muito comum ter as mãos geladas. Por quê? É porque tem algum fluxo da vida que não está chegando até nas extremidades, porque o sangue não está fluindo naturalmente. Então, se eu tenho a mão gelada, é porque a minha força muscular, o meu sangue não está deixando chegar até nas extremidades. Então, a minha vida já está limitada. Eu já tenho sintoma em mim. Então, eu preciso procurar a causa biológica dessas mãos geladas para chegar na causa do burnout, se eu tiver, né? Então, a causa biológica, ela tem vários fatores sempre associados, né? Mas por que vem isso? Porque a pessoa, por exemplo, para a germânica, tem muito a ver com a suprarrenal, com o funcionamento do nosso sistema do rim, de drenagem de líquidos, do sentimento de abandono. E diretamente, se for traduzir a causa biológica pela germânica, a pessoa entra em burnout porque ela abandonou os próprios sonhos. A pessoa não está vivendo aquilo que ela gostaria de estar vivendo. E quando a pessoa ainda está procurando, é natural ela ainda estar nos sintomas. A pessoa não está vivendo do jeito que ela gostaria de viver. Então, essa falta de energia, ela vem porque ela não está fazendo as escolhas do jeito que ela gostaria. Ela ainda está precisando fazer muito esforço para conseguir realizar os próprios sonhos, ou realmente não está fazendo, né? Então, quando a pessoa é diagnosticada com a síndrome, é porque a pessoa está vivendo uma vida que ela não gostaria de viver. Então, por que o nosso corpo faz isso? Porque o corpo da pessoa entra em estafa. É o corpo querendo salvar a pessoa dessa vida que ela está levando. O corpo quer tirar a pessoa daquela situação. Porque o corpo entende que se eu preciso fazer força, por exemplo, se eu preciso fazer um esforço para levantar da cama, é porque é melhor eu ficar relaxada, é melhor eu não ter vontade de levantar. Então é melhor eu ficar naquele jeito que eu estava, né? Então o corpo sempre quer proteger, mas nem sempre é a solução, né? Então o corpo procura uma solução criando a estafa para a pessoa ficar inerte. Por isso que a pessoa tem muita vontade de ficar deitada,
a vontade de ficar assistindo séries o dia inteiro, né? Isso é muito comum quando a pessoa ainda não está vendo o fluir da vida dela. Então, nós na Germânica a gente chama isso de é um conflito de direção de vida, das escolhas que ela fez e ela faz, né? Por exemplo, as escolhas que eu faço, do caminho que eu sigo, que vai me dar essa síndrome depois, né? Por exemplo, se eu faço uma escolha de vida lá 30, 40 anos atrás, pode ser que eu consiga viver com isso muitos anos, consiga dar conta desse trabalho, mas vai chegar uma hora que a estafa vai tomar conta enquanto está em tempo de desistir daquele caminho que meu corpo entende que é um caminho muito esforçado e poder voltar atrás, né? Então, é muito comum também a pessoa que tem essa falta de direção na vida, ela tem problema de tornozelos e problema nos pés, porque as juntas do tornozelo e do pé, todo o pé, eles significam a direção da vida que a pessoa está indo. Então, se ela está indo na direção errada, o que o pé vai fazer? O pé vai começar a doer, vai começar a criar falta de hidratação, falta de movimento no tornozelo, para a pessoa parar de andar naquela direção, para a pessoa mudar de direção. Então, o nosso corpo sempre quer nos salvar. Então, se tem esse sintoma associado, se a pessoa tem muita retenção de líquido, pés inchados, mãos inchadas, quando vai fazer uma caminhada, uma pedalada, que daí começa a sentir que tem líquido que vai para as extremidades, é um sintoma ainda que a pessoa ainda não está no caminho que ela gostaria de ter escolhido, né? Então, tem muito a ver com quando não escolhemos ainda o nosso lugar no mundo. Ainda falta para nós um senso de direção, para saber para onde que estamos indo, né? E está muito relacionado também com a dificuldade de fazer escolhas. É muito comum a pessoa ter dúvidas, que caminho seguir, precisa sempre estar pedindo ajuda, sempre precisa estar procurando alguém para orientar, né? Então, é porque a pessoa ainda não tem um senso de direção definido, né? O Dr. Hammer, que é o pesquisador da medicina germânica, ele explicou a síndrome de burnout como o conflito da ovelha. Quem conhece ovelhas sabe que uma ovelha, quando ela é separada do grupo dela, onde ela faz parte, se ela se perde daqueles cuidados do cuidador, ela não sobrevive, porque ela fica fora do clã dela. Então, por isso que o Dr. Hammer ele pesquisou nesse sentido, né? A pessoa fica paralisada porque sozinha ela não sobrevive, né? A própria ovelha, ela entra em burnout e fica paralisada e morre. Qualquer predador que chega perto dela, pode até ser um outro animal que não atacaria, ele vai atacar. E para nós é isso. Por exemplo, a estafa não tomaria conta de uma pessoa que está relaxada, que ela está dentro do lugar onde ela deveria estar. Se a ovelha estivesse no meio do grupo dela, junto com o pastor dela, ela não teria essa agressão do predador. E a pessoa que tem a síndrome, a síndrome chega nela porque ela está afastada do grupo daquela situação de vida que ela gostaria de estar, né? E por que hoje ela é uma das doenças assim tão frequentes? É um dos sintomas. Por exemplo, tem muita gente tomando fluoxetina, medicação para calmantes, um calmante para dormir e outro ativador do cérebro para acordar, né? Pessoa que tem depressão, tem essas síndromes, se ela começa a se medicar, ela não consegue sair disso, né? E tem muita gente tomando produtos naturais ou não, de qualquer jeito eles estão fazendo mal. Por quê? Porque atualmente é uma das dificuldades, eu falo atualmente, já faz uns 20 anos, né? É uma das dificuldades a pessoa fazer escolhas, saber que direção seguir. Eu lembro quando eu fui para escolher minha profissão, eu deixei a vida escolher. Então, hoje em dia, a pessoa é mais questionada. De uns anos para cá, os adolescentes, assim, é muito perguntados para as crianças já, né? O que você vai ser quando crescer? E depois, quando chega na adolescência, começa uma faculdade, começa outra e acaba abandonando. E a pessoa não sabe que direção escolher, não sabe o caminho a seguir. Por isso que essa é uma doença muito comum.
Porque no consciente a pessoa quer uma coisa que ela escolhe algo que, ou pela situação, porque é algo que tem futuro, ou porque é algo que a família facilita. Então, só que lá dentro, no nosso inconsciente, é muito pesado a gente fazer escolhas. Porque fazer uma escolha mesmo de vida, uma escolha, a pessoa vive em total solidão. Todas as escolhas que a gente faz, quando elas são escolhidas, mesmo quando não foi a vida que nos obrigou, mas não, mesmo que a vida obriga, é porque a gente fez essa escolha indiretamente, né? Bom dia, Dalva. É muito difícil fazer escolhas para a pessoa que está com a suprarrenal, que está com problemas de se sentir sozinha no mundo. E toda a profissão, todo o trabalho, todo o casamento, tudo isso depende da escolha da pessoa. Só que a pessoa só tem 5% de conhecimento de si mesma. O 95% inconsciente pode estar motivando, vai estar motivando essas escolhas. Então, às vezes, é muito frequente hoje, né? Todos nós, a gente fazer escolhas que não são as escolhas que seriam se a gente se conhecesse mais. Se a gente se conhecesse mais a fundo, a gente faria escolhas diferentes, né? A Matilde está perguntando como amenizar ou resolver os sintomas. Já vou chegar ali, Matilde. Anotei alguns pontos se a gente já está dentro do sintoma, né? Então, uma das soluções, Matilde, já te adiantando, se você está vivendo uma situação que você não está feliz, procurar ver ou encontrar motivos para viver nessa situação ou sair fora, né? Essa seria a solução biológica, né? Só que a gente sabe que não é assim. Eu escolhi essa nova profissão já faz algum tempo e eu ainda estou com sintomas, né? Então não é assim de uma hora para outra. E a primeira solução mais rápida é aceitar. Eu sou assim e assim eu sou. E aceitar, e mesmo assim continuar fazendo aquilo que é necessário fazer, né? Não entregar, não desistir dos meus sonhos porque eu tenho sintomas, mas aceitar que o meu inconsciente está querendo me proteger, né? Porque é sempre se eu tenho sintomas, assim, por exemplo, de mãos e pés gelados, é porque eu tenho medo de alguma situação que eu estou fazendo muito esforço. Mas é o meu inconsciente, a minha criança medrosa ou minhas vivências do passado que estão querendo me impedir de caminhar para frente. Então não é porque eu tenho a mão gelada que eu vou deixar de fazer o meu trabalho, vou deixar de fazer a minha live que eu tinha marcada para hoje de manhã, porque daí eu vou estar me auto-sabotando. Então eu preciso mostrar para o meu corpo que apesar de eu estar com a mão gelada, apesar de estar tremendo, apesar de ter medo de fazer as coisas, eu posso fazer. E aos poucos a informação no meu cérebro, no meu inconsciente vão se mudando. Elas vão se... As crenças que eu tenho, que a gente chama muito de crenças limitantes, mas as crenças que me guiam, elas vão se transformando em crenças diferentes. Elas vão estar trabalhando a meu favor. Bom dia, Silene. Então, para a gente se curar, a primeira dica é aceitar que tem o sintoma, né? É se observar, e tudo bem, não é? Você não vai morrer por causa disso. Ninguém vai te... Não é por causa disso que você vai ter uma vida menos feliz, né? Então, assim como eu falei antes, que a síndrome, ela é conjunto de muitas coisas e de muito tempo. Então, não é de uma hora para outra que você chegou nisso, né? Então, também não é de uma hora para outra que você vai sair dessa situação, né? Às vezes você vai aliviando rápido, às vezes não, né? E ter muita paciência, porque a pessoa que tem essa síndrome é porque ela sempre fez muito pelos outros. Então, ela precisa fazer muito por si mesma para conseguir acelerar, né? Então, eu anotei uns pontos aqui de como fazer para evitar a síndrome também, ou também para curar quando a gente já tem os sintomas, né? Então, é isso que eu estava falando, entender que eu posso aliviar as cargas que eu carrego, né? Eu não preciso levar a vida de todo mundo nas costas, né? Porque querer abraçar o... Eu sou apenas um grão de areia em todo o universo, eu não sou o mar inteiro, eu sou apenas uma gota. Então, eu vou fazer só a minha parte. Será que eu voltei? Aqui deu uma travada. Por favor, me dê um ok aí se vocês estão escutando, aí eu vou continuar. A primeira opção que eu falei é a gente entender que a gente é só a gente mesmo e que a gente pode largar algumas cargas.
Vocês estão me escutando? Por favor, dá um ok. Para mim agora parece que está tudo normal. Opa, obrigada, Cristina. Então, a outra opção. Obrigada, Adriane. É muito bom ter vocês ajudando, porque eu não consigo ver se eu estou... Parece que está normal, né? Mas às vezes a gente está paralisada ali, né? Então, a outra coisa que também a gente pode fazer muito, a gente precisa fazer nessa situação, é dar a si mesmo o direito de estar ausente na vida dos outros. Por exemplo, pegar uma férias sozinha, pegar um atestado. Porque normalmente os professores, principalmente, que entram em estafa, são aqueles professores que nunca pegam um atestado. Eles são aqueles professores que são exemplo mesmo, são pessoas... Eu mesmo, eu aposentei e eu acho que eu tinha pego 5 dias de atestado no total na minha vida, por causa de um aborto que eu tive, né? Então, são coisas assim que a gente não se dá o direito de ter fraquezas, né? A gente é muito rígida, muito autocobrança consigo mesma, né? Então, a gente se permitir fazer pequenas coisas que a gente gostaria de fazer. E isso é um aprendizado difícil, posso tenho a certeza disso, porque para eu pegar férias sozinha, deu trabalho. Eu consegui fazer uma vez na vida já, né? Mas assim, me dá o direito de ter uma folga, parar alguns dias, por exemplo, pegar uma hora por dia para descansar, deixar os outros esperando, deixar de ser um pouco rígida consigo mesmo, né? Outra coisa para acordar descansada, que nem eu comentei antes, né? Se a gente está com estafa, é muito difícil a gente acordar descansada, mas a gente pode amenizar. Por exemplo, tem uma coisa que eu faço bastante, eu coloco a música... Ontem à noite eu tive que colocar. Eu coloco a música do Dr. Hammer para tocar. Eu coloco ela em seu ambiente e deixo ela no modo repetitivo e vai tocando a noite toda, né? Para eu conseguir ter um sono melhor. Mas para conseguir relaxar, isso vai longe, né? Porque a gente, depois dos 58 anos, né, não é de uma hora para outra que a gente aprende a relaxar, né? A vida toda se cobrando muito, né? Então, para mim, ajuda bastante colocar a música para tocar baixinho ou outra musicação ambiente, mas que relaxe, que faça os nossas células entrar em repouso, porque porque o corpo está tenso, o corpo está ativo quando a gente está nisso, né? E também encontrar, outra opção é encontrar as situações do dia a dia que mais te deixam estafada, mais provocam, né? Por exemplo, tem situações, tem momentos da vida do dia que fazem despertar, que são aqueles gatilhos que fazem entrar na estafa, né? Então, encontrar essas situações que estão provocando, né? Dizer não para aquilo que está te sufocando, deixar de fazer aquilo que você não quer fazer, que não te acrescenta. Sempre olhar situações, olhar para a vida, né? Por exemplo, aquilo está me levando para o mais ou está simplesmente me deixando mais presa às outras pessoas? Por exemplo, no trabalho, né? Tem pessoas que pedem favor e pessoas que fazem com que sempre aquela mesma pessoa tenha que dar conta de tudo, né? E de vez em quando deixar os outros a ver navios também, deixar o vácuo, né? Não precisa cobrir os furos que os outros deixam, porque enquanto isso você está passando a mensagem que você vai fazer, eles não precisam fazer. Então é você mesma que está provocando essas situações, né? A pessoa que toma psicofármacos, medicação para baixar a pressão arterial por muito tempo, ela também pode ter o sintoma de burnout. Então não é... A pessoa que toma remédio há muito tempo tem o sintoma, mas ela não está com essa síndrome. Ela está simplesmente sem energia no corpo, porque o corpo está... A medicação para pressão alta, ela faz o nosso cérebro não trabalhar. Ele está dizendo para o corpo, fique relaxado, né? Não se movimente. Entre em relaxamento, né? Mas é algo químico. E depois de muitos anos tomando essa medicação para pressão alta, o corpo não vai mais querer reagir. A pessoa vai estar em situações que ela precisaria agir, mas o corpo não tem mais forças, né? Então é normal parecer que a pessoa tem depressão,
mas é que o corpo se acostumou, o cérebro se atrofiou nessas partes de dar os comandos para os movimentos, né? Então é muito normal também. Então a pessoa que toma remédio há muitos anos, ela não está em depressão, ela está simplesmente anestesiada, o corpo dela está atrofiado. E para conseguir dar a volta, então ela vai precisar caminhar por esse mesmo caminho, procurar outras soluções e aos poucos tirar as medicações, desintoxicar o corpo. Porque essas intoxicações alimentares e as intoxicações de medicamentos, elas são muito parecidas, né? Uma das dicas também é se cuidar muito da alimentação, né? Porque a alimentação não vai resolver a estafa, mas se o teu corpo está bem hidratado, bem alimentado, ele vai estar mais resistente. Então você vai entrar na estafa e vai sair da estafa assim, com mais naturalidade. Então você vai a estafa não vai tomar conta de você, né? Bom dia, Sinara. E também, como última dica que eu faço muito, é estar diariamente em contato com a natureza, né? Porque nossa biologia é feita, nós somos igual aos animais. Como que um animal fica bem? Ele só fica bem quando ele está no habitat natural dele. O nosso habitat natural também é estar na terra, no gramado, nas árvores. O nosso habitat não é apartamento, não é asfalto, não é estar na frente de um computador o dia inteiro. Esse não é nosso habitat natural. Então, se eu fico, por exemplo, 20 horas por dia, ou, digamos, trabalhando também 14, 15 horas por dia na frente de um computador, na frente de um celular, e sempre dentro de casa, sem contato com a natureza, uma hora meu corpo vai responder e vai dizer assim, ó, você não vai mais enxergar, você não vai mais conseguir pensar, porque a estafa mental, ela vem, a pessoa que fica muitas horas estudando, ela chega, às vezes pode aguentar muitos anos, mas pode chegar uma hora assim que ela não quer mais nem, o cérebro não consegue mais processar o que ela está estudando, não consegue mais guardar nada de novo. É porque a gente não foi feito para ficar estudando tanto tempo do mesmo jeito. Então o equilíbrio, natureza, terra, grama, árvore, água, tudo aquilo que é natural da nossa memória corporal física, porque o nosso corpo, nossa genética, ele é do tempo das cavernas, onde as pessoas dormiam no chão, viviam o dia de pé no chão. Hoje em dia a gente não pisa na terra, a gente não tem contato mais direto, então a gente vai guardando tudo isso, né? E uma hora o corpo tem que reagir, porque senão a gente não vai sobreviver. Então o corpo vai criar essa estafa, esse estresse mental, esse estresse físico, pra gente parar, para obrigar a gente a olhar para aquilo que está causando, né? Então, sempre fazer isso, se a gente já tem os sintomas, fazer coisas que aliviam. E cada um pode encontrar, porque tem pessoas que se aliviam fazendo academia num lugar fechado, né? Para mim, que eu tenho bastante essa necessidade de estar na natureza, não consigo fazer academia, ficar com um monte de barulho. O meu cérebro nunca vai relaxar num ambiente desses, né? Então, cada um tem que encontrar onde que o cérebro relaxa. Tem pessoas que põem um fone de ouvido com a música calmante e conseguem ficar 2 horas malhando na academia. Se para ela faz bem assim, se o corpo dela consegue se recarregar assim, é assim, porque cada um tem que encontrar o seu jeito, né? Para mim, eu preciso estar com o pé na terra, pé na grama, né? Por exemplo, ontem à tarde, eu tive que ir tirar o calçado e ficar arrancando matinha na grama com a mão na terra, porque é o jeito que eu consigo ficar bem. E faz toda a diferença. Se eu fico 1 hora ali trabalhando na minha roça, que eu falo, eu fico bem. Então, cada um tem que encontrar. Não tem opção, né? A opção é você se medicar, daí você já sabe o futuro, né? E a pessoa que tem, por exemplo, se tem alguém na família que tem a vida semelhante à que você leva, você está caminhando para o mesmo caminho da outra pessoa que teve um infarto, né? Por exemplo, os sintomas familiares, eles não são genéticos, mas são porque a gente vive conforme a nossa família vive, né? Então, se na minha família é comum, as pessoas têm problema de coração, de infarto, de situações de estresse,
eu posso fazer diferente, é devagar, eu preciso procurar o meu próprio caminho para sair desse caminho tradicional. Então, as doenças genéticas, elas só existem quando eu assumo um estilo de vida igual às outras pessoas da minha família. E isso é possível mudar. Então, é possível curar as doenças genéticas fazendo diferente, se eu tenho medo, né? Então, obrigada a vocês que estiveram aqui. Nossa, já passou o meu horário. Obrigadão, tá? Vou deixar salvo aqui, vou baixar no YouTube também. E se você conhece pessoas que ainda não conhecem a Germânica, ou que tem muito medo de doenças incuráveis, de doenças autoimunes, vai dando dicas aos poucos que as doenças incuráveis, todas elas têm cura muito devagar, porque elas têm começo, elas têm um meio, elas têm um final também, né? Então elas podem às vezes não sumir totalmente. Por exemplo, a síndrome de burnout, a gente pode ser que a gente carregue para a vida toda, não a síndrome, mas os sintomas sim, leve. Só que a gente vai conviver com isso e isso não vai nos impedir de sermos felizes mesmo assim, né? Então a gente pode aliviar, a gente pode olhar para o que está causando e amenizar o sintoma e conseguir conviver tranquilamente com isso, né? Então tudo tem uma solução parcial, eu digo assim, porque é a minha natureza, então eu não posso tirar isso de mim, porque daí quem eu sou, se eu sou assim, né? Então eu tenho que permitir a minha natureza ser ainda do jeito que é, mas eu posso lapidar ela, eu posso facilitar a vida para mim, né? Então esse é o caminho da Germânica também. Brigadão, tá?